Nós estamos vivendo um tempo que estamos entendendo o que realmente é estar debaixo da sombra do Onipotente, estar guardado, protegido no esconderijo do Altíssimo. Vivemos um tempo que é necessário entender de verdade o que é fé e viver a fé. Porque a fé é crer em meio às impossibilidades. Quando toda circunstância conspira contra aquilo que nós projetamos, almejamos, idealizamos. Olhamos à nossa volta e tudo conspira contra, diz não. E aí você olha para Deus e a palavra de Deus diz sim. Aí à sua volta tudo diz não, mas a palavra de Deus diz sim. E é nesse momento que nós nos apegamos no poder da palavra e não na circunstância. Quando nós entendemos que a verdade é Cristo e que a palavra de Deus que nos sustenta e nos conduz, independente da circunstância, nós levantamos a cabeça e não só declaramos, mas vivemos crendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais do que vencedores, em meio à adversidade financeira, em meio ao contratempo de uma pandemia, em meio à enfermidade, nós cremos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Nossos irmãos em Cristo no passado venceram leões, prisões, azeite fervendo e não negaram a fé. E nós que estamos vivos também iremos proferir, viver e não negar a fé na presença de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o texto é conhecido, mas eu quero junto com vocês extrairmos algumas lições para a nossa vida um pouco diferente. E eu não vou dizer que eu vou pregar, porque quando você é mais jovem você prega, depois de uma certa idade você quer ensinar e aprender junto, porque o fôlego já não é o mesmo, né? Então na juventude o pregador Então nós vamos estudar esse texto, aproveitar o tempo e extrair aqui algumas lições de Lucas 15, onde nós encontramos ali a parábola, ou na verdade 3 parábolas de coisas que se perderam, e dentre elas a que é mais falada é a parábola do pródigo, ou muito conhecida como o filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas, versículo de número 11 como base, vai dizer assim: e disse ainda, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele prontamente repartiu entre eles a propriedade. E não muito dias depois, o filho mais jovem, pegando tudo ou transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali gastou, desperdiçou a sua herança, vivendo de forma dissoluta, desenfreada. Até aqui. Depois nós continuamos. Essa parábola é muito conhecida e geralmente nas Bíblias a epígrafe já vem descrevendo a parábola do filho pródigo. Um grande erro, né, que é apresentado logo na epígrafe, porque dentro da visão da transliteração no dicionário no dia de hoje, realmente o pródigo é aquele que esbanja, é aquele que desperdiça, é aquele que gasta, o gastão. Mas a etimologia da palavra nos dias de Jesus não tinha esse contexto de quem gasta.
A palavra pródigo tem como origem, como base etimológica, a palavra generosidade. Então, o significado verdadeiro de pródigo é generoso. E quando nós olhamos para o texto aqui, a epígrafe nada tem a ver, porque nenhum desses dois filhos, tanto o moço quanto que saiu, quanto que ficou, de pródigo ou de generoso não tem nada. Se fosse para dar um nome para a parábola, seria a parábola do pai pródigo, do pai generoso. Porque o único que se apresenta com generosidade aqui é o pai. O único que demonstra generosidade aqui é o pai. O filho que sai e gasta tudo não é generoso. O filho que fica e automaticamente quando o seu irmão volta, ele também não é generoso, porque ele fica chateado, nervoso com a atitude que o pai tem ao receber o seu irmão. Então falta generosidade, tanto para o que sai, tanto para o que fica. Então, se fôssemos para falar que alguém generoso, ou se dessemos um nome à parábola, seria a parábola do pai generoso. Porque a generosidade é explícita nas atitudes do pai, e não nas atitudes de ambos os filhos. Então nós vemos a generosidade no pai, nós vemos a generosidade na atitude do pai. Os filhos, muito pelo contrário, vão apresentar atitudes completamente diferentes de alguém que é generoso. E é muito interessante porque quando Jesus discorre as parábolas, e nós observamos a forma que Jesus apresenta as parábolas, Jesus ele vai nos dar lições riquíssimas. E quando nós pegamos as três parábolas e observamos o contexto, a primeira parábola da ovelha que se perde, a segunda parábola da dracma que se perde, e a terceira parábola do filho que se perde, ou que sai e se perde no mundo que ele deseja. É muito interessante que as três parábolas vai dar uma lição, que ao olharmos, nós vamos ver a atitude que Jesus tinha, e que Jesus quer que nós venhamos ter nos dias de hoje. Porque são três coisas que se perdem, mas é muito interessante que independente da proporção da perda, Jesus vai mostrar que em nenhuma delas se aceita perder. Observe bem, porque aqui está a primeira lição que eu quero aplicar com vocês hoje. Independente da proporção da perda, não aceite perder. Parece uma coisa louca dizer isso, mas é a real, é a verdade. Porque a primeira parábola você vai ver que a proporção da perda, de quem tem 100 e perde uma, ele perde 1%. De quem tem 10 e perde uma, ele perde 10%. De quem tem 2 e perde um filho, ele perde 50%. Só que nenhuma delas, Jesus diz assim: cruze os braços e aceite ter perdido. Na primeira, o pastor ele sai em busca da ovelha, porque ele não aceita ter perdido a ovelha. Na segunda, a mulher vai limpar a casa, acender a candeia, porque ela não aceita ter perdido a dracma. Ah, mas o pai não saiu. O pai não saiu porque ele tinha certeza que aquilo que tinha se perdido voltaria para a sua vida e para a sua casa. Então a lição aqui é básica. Independente da proporção na tua vida, não aceite perder. Não aceite perder, porque é o ensinamento que Jesus dá. Porque muitas vezes na nossa vida, nós vamos agindo com descaso com aquilo que vai se perdendo na nossa vida. Vai se perdendo dentro de casa diálogo, ah, mas é só 1%. Vai se perdendo dentro de casa comunhão e relacionamento, não, mas é só 1%. Vai se perdendo dentro da igreja comunhão e relacionamento, mas é só 1%. Mas essa perda vai se tornando gradativa e vai aumentando. Você está aí, irmão? Jesus ele apresenta, ele elabora a parábola com inteligência. Ele começa 1%, 10% e 50%. Quantos de nós que estamos perdendo a intimidade com Deus, mas é só um culto? É só um dia sem oração. É só um dia sem estudar a palavra. É só um dia que eu não tenho tempo para o meu filho. É só um dia que eu não tenho tempo para o meu esposo, para a minha esposa. É só 1%.
Mas nós vamos entrando num comodismo tão grande que esse 1% vai se tornando 10% e nós não vamos percebendo. E Jesus vai nos ensinando e dizendo: não, você não pode entrar num comodismo ao ponto de achar que é normal perder tudo, ao ponto de achar que é normal cruzar os braços e dizer: não, mas Deus quer assim, e você não levantar a cabeça e dizer: peraí, Deus não me chamou para perder, Ele usou o apóstolo Paulo para dizer que eu sou mais do que vencedor e não perdedor na face da terra. Você está aí, meu irmão? Diga comigo assim: Jesus não perde e também não joga fora. Tanto que Jesus disse assim: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu não vou abrir mão. Quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19, ele diz assim: ó, isso aconteceu para que se cumprissem a palavra que dele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Jesus estava dizendo assim: eu não, teve perseguição, teve. O diabo quis se andar, quis. Teve muitas coisas que aconteceu, teve, Pai. Mas tem um porém, Pai: eu não perdi nenhum dos que me deste. Eu não aceitei perder, eu não desci aqui para perder, Pai. O Senhor não me mandou na terra. Irmão, eu acho que você não entendeu, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí a Bíblia, Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você acha que Jesus desceu aqui para perder? Você acha que Deus te colocou aqui na terra para perder? Você acha que Deus te chamou para vir a este mundo para ser envergonhado? Não, levanta a mão e diga: eu não aceito perder. Você está pegando isso? Ainda mais perder para um demônio caído, para um diabo que já foi derrotado na cruz do Calvário. Você vai abrir mão do que Deus tem para você? Você vai abrir mão do que Deus já te concedeu? O dia que o primeiro Adão perdeu, Jesus desceu para tomar de volta. Você está aí, irmão? O dia que o primeiro Adão negociou com o diabo, que possuiu a serpente, e abriu mão do governo da terra, e se tornou escravo, Jesus desceu, olhou para o pai e disse: deixa que eu vou descer lá. E pai, eu não vou aceitar perder não. Eu vou descer lá, e eu vou envergonhar o diabo, e eu vou tomar de volta o domínio e o governo que ele roubou da mão do primeiro Adão. Bata no peito e diga assim: eu não aceito perder. Então Jesus vem trabalhando as 3 parábolas e dizendo assim: independente da quantidade, não aceite perder. Não aceite. Muito pelo contrário, levanta a cabeça e diz: não, peraí, pode ter dado errado aqui, mas vai dar certo ali. A ovelha sumiu, se perdeu? Sim, mas ele foi atrás. A dracma se perdeu? Sim, mas a mulher foi atrás. Imagina se ela ficasse reclamando, dizendo: perdeu, é assim que Deus quis, faz parte. Não, peraí, eu vou atrás. Eu vou deixar as 99 aqui presas no aprisco, guardada, mas eu vou atrás. É deserto, é dificuldade, mas eu vou atrás. Eu vou ter que acender candeia, varrer a casa, mas eu vou fazer alguma coisa. Perder, eu não vou aceitar. Eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar. Às vezes, irmãos, nós olhamos em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade, e nós vamos nos acomodando, e vamos muitas vezes internalizando tudo que vai acontecendo, e vamos achando que tudo é normal. Não é normal, não. Nós estamos aqui na terra para fazer a diferença em tempo de crise. Pelo amor de Deus, irmão, você não está pegando o que eu estou dizendo. É em tempo de crise que você sobressai. É em tempo de crise que eu e você demonstramos a fé verdadeira que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É em tempo de crise que eu acendo candeia. É em tempo de crise que eu mostro para a sociedade que com Deus é possível dar certo naquilo que estava dando errado. Então Jesus começa a dar lições a nós, desde o princípio, com as 3 parábolas. E aí quando ele entra na parábola do filho pródigo, nós vamos encontrando aqui lições violentas que, se nós aplicarmos para a nossa vida, nós vamos ver da vida desse moço atitudes boas e ruins.
Atitudes que nós deveríamos fazer e atitude que nós não deveremos fazer. Primeira coisa que nós vamos observar quando Jesus entra aqui na parábola, quando ele apresenta os dois filhos, aí ele diz, e o mais jovem deles disse ao pai, pai, o senhor não morreu ainda, mas mesmo assim, eu quero parte da minha. Então diga assim, a segunda lição é saber pedir. Essa atitude do filho é condenada, mas se nós aplicarmos da forma que tem que ser aplicada, ela é certa. Ele soube pedir porque, qual é o grande problema aqui? É que nós não sabemos pedir. Jesus disse assim, pedi, pedi, e dar-se. Jesus diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aí lembra das parábolas anteriores. E aquele que busca, encontra. Ah, mas o pai está vivo e ele está pedindo herança. Eu pergunto, você é filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? De Deus. Deus morre. Então esse pai é uma tipologia de Deus. Ele está olhando dizendo, pai, o senhor não vai morrer. E como o senhor não vai morrer, eu sei que o senhor não vai negar um pedido meu. Eu não vou esperar passar a pandemia para pedir. Eu não vou esperar, o senhor morrer para pedir. Não, pai, eu quero um milagre na minha casa, é agora. Eu quero um milagre na minha família, é agora. Eu quero um milagre na minha cidade, é agora. Eu quero um milagre na minha empresa, é agora. Eu quero um milagre na minha vida, é agora. Eu quero um milagre na vida do meu filho, é agora. Eu quero, pai, eu sei pedir, e como eu sei pedir, eu não vou deixar para depois, eu não vou deixar piorar, eu não vou morrer para poder dizer que eu vou receber, pai. Entra diante de Deus, independente da circunstância, e saiba pedir. Saiba pedir, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse, algumas coisas, eu estou batendo nesse texto direto, que pedirdes em meu nome crendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, vai acontecer o quê? Então, irmão, para com esse negócio de um dia eu irei ter. Senhor, eu creio que o Senhor já me deu. Você está aí, irmão? Você pode ainda não ter visto, mas já está na mão do Pai para te entregar. Não fala, eu tomo posse desse negócio. O Pai já te deu. Nós estamos falando de graça. E a parte que te foi dada pela graça de Deus, mesmo sem você merecer, o Pai não vai recusar te entregar. Jesus estava dizendo, tudo que pedir, é só pedir. Como? Crendo. O que você tem que fazer nesse culto de hoje? Assumir uma unção especial para tomar posse pela graça de tudo aquilo que Deus já te deu e te pertence. Não, irmão, você vai pregar para você hoje então. Eu ensino e você prega. Vamos lá, diga assim, eu recebo de Deus uma unção especial para tomar posse agora. Para tomar posse agora, pela graça e pela fé de tudo que me pertence. Então levanta a mão e diga, pai, eu tomo posse agora, diga. Você está pegando isso? É interessante que o texto diz, e o mais moço, o mais jovem deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E o pai olhou e disse, não, está muito cedo. E o pai olhou e disse, espera eu morrer. E o pai olhou e disse assim, espera aí que eu vou consultar a diretoria, vou consultar teu irmão. A Bíblia diz, e o pai repartiu entre eles a propriedade, para quem pediu e para o outro que também tinha direito. O pai não argumentou, o pai não perguntou, o pai simplesmente deu. Simplesmente deu, sabe por que deu? Porque era herança. Ele deu porque era herança. Sabe por que Deus vai te dar? Porque o preço já foi pago pelo Senhor Jesus. Já foi pela graça. Pela lógica, o filho mais moço e o mais velho não merecia, pela lógica ainda. Não merecia, porque ainda era do pai. Mas o pai não deu porque eles mereciam. O pai deu
Porque era deles. É teu. É por isso que Jesus disse tudo lá na tua casa, na tua família, tudo quando você sair daqui. Não é só aqui dentro, é amanhã quando você se levantar. É no final de semana, estando aqui na fazenda, no rancho, viajando. É tudo, é Deus dizendo, eu estou lá. É só você abrir a boca, eu estou lá. É só você falar e eu irei fazer o tudo que você crê que eu vou entregar para você. Você está pegando? O grande problema é porque não entendemos o que Jesus nos ensinou. Nós achamos que é normal viver perdendo. O grande problema é que por não entendermos o que é fé e o que é graça, nós automaticamente não sabemos pedir. Sabemos. Ah, mas eu não sei orar. Mas eu não sei pedir. É pedir. Seu filho está com fome, o que ele diz? Estou com fome, quero comer. Ele simplesmente diz, eu estou com fome. E você sabendo que ele está com fome, alguns não, né? Mas você sabendo que ele está com fome, você providencia o que tem. Agora, sabe o que é interessante? É que no celeiro de Deus não falta nada. E tudo que tem pertence a quem? A você, pela graça, pelo preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. E o Pai está dizendo, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você tem direito. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos, não são algumas, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por quê? Porque o que você precisa aqui já está na região celestial. O Pai está dizendo, só fala e eu derramo. Só fala, eu abro a porta. Só fala e eu curo. Só fala, eu libero o milagre. Só fala e eu te prospero. Só fala e eu te levanto. Só fala e eu vou fazer o impossível na tua vida. Só crer. Tudo é possível. Eu peço porque eu creio. Crie. Por isso. Por que eu peço? Porque eu creio. Por que eu falo? Porque eu creio. Eu creio, não creio por vista. Eu creio por fé. Pode não estar nas minhas mãos, mas eu creio que está nas mãos do Pai. E das mãos do Pai vai vir para as suas mãos. Quem recebe essa palavra? Então essa atitude do filho é certa. Mas é interessante que agora o filho não sabe lidar com a atitude certa. E ao tomar posse da atitude certa, ele vai ter uma atitude errada. Porque o texto diz, versículo 13: e não muitos dias depois, o filho mais jovem, pegando tudo, o que ele fez? Pegando tudo, partiu. Ele pega tudo e... O que está acontecendo aqui? Ele soube pedir, mas quando ele toma posse, ele não sabe ser grato. Porque logo que ele pega, ele vira as costas para aquele que o deu, que o abençoou, e vai embora. Ele não esperou muito. Ele deu um jeitinho. Alguns dias ele já sai. Não foram meses, foram dias. Você está aí, irmão? Sabe qual é o grande problema do ingrato? É esquecer que o Pai lhe deu. É esquecer que eu estou aqui porque o Pai me colocou de pé. É esquecer que nós estamos aqui, sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem nos guardado de todo o mal. Você está aí, irmão, foi embora. Ele vira as costas porque ele é ingrato com o Pai. Ele não recebeu por merecimento, ele recebeu por amor. O Pai poderia dizer, não vou te dar, eu estou vivo. Não, eu não vou te dar, você não merece. Eu não vou te dar porque eu sei a tua intenção. Não, o Pai simplesmente por amor lhe deu.
Tudo era de quem? Do pai. Mas se é do pai, o pai vai dar para o filho. E não é porque o filho merece, é por amor. Aí o filho olhou e pensou: agora eu não preciso mais do pai. Se o pai tem, eu também tenho. Se o pai pode, eu também posso. Se o pai faz, eu também faço. Então ele vira as costas para o pai e ele vai embora. Quantas vezes, quantas pessoas que pediu para Deus e Deus deu, o Senhor curou, o Senhor guardou a casa, o Senhor guardou a família, o Senhor abriu a porta, o Senhor arrancou o câncer, o Senhor entregou coisas que pela ótica humana parecia impossível. Nem a pessoa olhava e dizia assim: meu Deus, só pode ser Deus que me deu, só pode ser Deus que fez. Mas o tempo foi passando, os dias foi passando, e essa pessoa achou que não precisava mais do Pai, que não precisava mais de Deus, que não precisava mais daquele que lhe concedeu. Ele achou que o pai talvez queria de volta. Irmão, Deus não quer de volta o que Ele te deu. Muito pelo contrário, a alegria de Deus é te ver crescer. A alegria do pai é te ver feliz. A alegria do pai é te ver honrado. A alegria do pai é olhar e dizer assim: o meu filho agora, ele consegue administrar. O meu filho agora, ele consegue construir. O meu filho agora, ele consegue crescer, produzir, multiplicar, vencer. O pai não tem inveja de você, não. Pelo contrário, o pai quer te ver feliz e próspero. Então seja grato a Deus. Seja grato pelo fôlego de vida. Seja grato pela família. Seja grato por esse ambiente que nós podemos nos reunir e cultuar. Seja grato pela bicicleta, pela moto, pelo carro, pela camisa, pelo chinelo que você. Seja grato a Deus, porque foi o Pai que te deu. Seja grato. Não esqueça que nós recebemos do Pai. O que Ele teria se não fosse o pai? Nada. Porque toda a fazenda, quem construiu? O pai. Todo Éden foi o pai. Adão só foi colocado lá, tendo o direito de tudo. Tudo isso aqui quem fez? O pai. Tudo que eu e você temos, quem fez? O pai. Só seja grato. Não, levante a mão e diga: eu sou grato ao Pai. O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho é isso, é a boa notícia de que Jesus venceu por mim e por você, e pela graça, sem merecer, Deus, o Pai, nos deu direito de tudo. Tudo é dele, e nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele veio e nos deu, nos entregou. O filho soube pedir, mas não soube ser grato. Eu creio que você vai saber pedir e será grato a Deus. Diga assim: eu sei pedir e sei ser grato. Um outro erro que nós não podemos cometer, que o filho cometeu, é muito simples: não queira administrar sozinho. Quando ele é ingrato ao pai, o texto diz que ele sai e vai embora. E aí vai dizer, ele pega tudo, partiu para uma região longínqua. Não quero ficar aqui perto do pai, eu não quero ficar ao lado do pai, eu não quero uma fazenda do lado do... Eu não quero contato com o pai mais. Agora eu sou independente. Eu levo a minha vida do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Não preciso do pai, não preciso dar satisfação para o pai. Você está aí, irmão? Aí o texto diz que quando ele vai para a terra longínqua, e ali desperdiçou tudo. Diga: acabou o dinheiro. Diga: acabou o dinheiro. Aí o texto diz:
vivendo desenfreado, de forma dissoluta, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome. Quando nós não entendemos a graça de Deus, nós não valorizamos o que nós recebemos e desperdiçamos tudo que Deus nos dá, porque nós achamos que somos autossuficientes, que nós não precisamos mais de Deus, que nós não precisamos mais da orientação de Deus. Eu não preciso de Deus batendo na porta do meu coração e me repreendendo. Eu não preciso do pai batendo lá na porta da minha casa dizendo: meu filho, vai por aqui, faz dessa forma. Você está aí, irmão? O que nós não entendemos é que muitas vezes sem o pai falta administração, e o que acontece? Os recursos se apagam, se acabam. Não tem melhor parceiro do que Deus. Diga isso, vai. Esse moço tinha que ter entendido o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e não é nada, porque se o Pai não me falta, pode ter certeza que quando me faltar alguma coisa, Ele vai estar do meu lado para me socorrer. Em qualquer situação Ele vai estar ali dizendo: eu posso resolver. Aqui ele tinha tudo, mas não tinha o principal, o Pai. E quando o Pai não está presente, Léo, o tudo se torna nada. Começa a virar escassez. É interessante que primeiro acaba o dinheiro e depois chega a fome. Porque se a crise chega quando tem dinheiro, quem tem dinheiro ganha mais dinheiro. Você está aí, irmão? É só você pesquisar agora em tempo de pandemia. Os milionários estão ficando mais milionários. Quem tem dinheiro está ganhando mais dinheiro. Isso é lógica, isso é óbvio. Só que Deus está mostrando aqui como Ele trata. Porque se Ele manda a fome e esse moço tem dinheiro, esse moço ia ganhar mais dinheiro administrando o dinheiro que tinha. Mas Deus deixou ele acabar com o dinheiro para mostrar para ele que o dinheiro não era nada, que o principal na vida dele era o Pai, que ele abriu mão. Você está aí, meu irmão? Você está pegando? Porque quando eu tenho Deus e o recurso se acaba, meu irmão, Deus tira recurso do nada. Deus estava dando a lição e mostrando para ele: não é nada me faltará, é o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Bata no peito e diga: a presença do Pai é o principal. Jesus não perdia, lembra da parábola? Jesus não perdia, Jesus, muito pelo contrário, Jesus além de não perder, Jesus multiplicava. Jesus, além de não perder, porque Jesus sabia administrar. Quando o povo está com fome e só tem um pouquinho de pão e peixe, Jesus não chega dizendo assim: distribui pão para todo mundo. Jesus fala: se assenta de 50 em 50. Vamos fazer o cálculo. Você está aí, irmão? Porque se os discípulos estão sozinhos, eles se perdiam. Vocês estão aí? Vocês sabem que são duas multiplicações, sim ou não? Na primeira multiplicação sobrou quanto cesto? Quanto cesto? Na segunda multiplicação sobrou quanto? 7. Na primeira sobraram? Na segunda sobraram? Porque na segunda multiplicação teve um discípulo que escondeu um pão. Outro dia eu provo isso para você. Eu provo para você, está no texto. Diga assim: o pão estava escondido. Quando você esconde o pão de Jesus, ao invés de sobrar 12, vai faltar 5. Um pão que você esconde da mão de Jesus te impede de receber a abundância de 5 cestos cheios. Mas isso é outra mensagem. O que acontece com esse moço aqui? Como ele se distancia do Pai e quer administrar sozinho,
Ao invés de viver a multiplicação que os discípulos viveram com a presença de Jesus, o que ele vai viver? A escassez. Outra lição, estou terminando já, mas isso aqui não é pregação, é ensino, então ela é mais longa. Outra lição que você tem que aprender com o erro desse filho é muito básica. Não escolha sofrer o desnecessário. Tem muita gente sofrendo o que é desnecessário. Tem gente passando por sofrimento desnecessariamente. Olha o versículo 14 do texto, vai dizer assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, naquele país, grande fome, vírgula. Então ele começou, diga começou, a padecer necessidade. Diga assim, começou. Bata no peito e diga, começou. Você está pegando? Ele está longe do pai. E quando ele está longe do pai, ele começa a passar o que ele não precisava passar. Tanto que lá na frente, quando vem a lucidez, quando ele cai em si, ele diz, na casa do meu pai tem abundância de pão. E eu estou aqui padecendo necessidade. Eu estou passando necessidade de forma desnecessária. Existem coisas que começam na minha e na tua vida que não precisava começar. Existem coisas que começam que nós não precisávamos começar. Não precisava passar por aquilo. Ele vai ser surpreendido desnecessariamente. Por quê? Porque decidiu ir para onde não era para ir. Porque decidiu sair de onde não era para sair. Porque decidiu ficar longe de quem não era para ficar longe. Por que começou? Porque passou desnecessariamente por essa provação? Porque escolheu. Eu disse por quê? Porque a escolha é sua. Jesus pagou o preço pela tua vitória, mas você pagou o preço pela desobediência. É só consequência. Ele não lança na tua cara o teu pecado, porque perdoado você já está pela graça. Agora tem um porém. Eu escolho ficar distante. Sou eu, lembra, que me aparto de Jesus. Quem lembra disso? Quem fez a master lembrou do texto. Quando eu afasto Jesus de mim. Você está aí, irmão? O que está acontecendo com esse moço? Por que ele está passando o desnecessário? Ele está em terra estranha. Cuidado com terra estranha, irmão. Cuidado com ensinamento estranho. Cuidado com conselho estranho. Quando ele vai para a terra estranha, ele vai ter comportamento estranho. A Bíblia diz que ele vai levar uma vida sem doutrina, dissoluta, sem ensinamento. Por que sem ensinamento? Porque ele não tem o pai para ensinar. Quem ensina é pai. Esse é o grande problema. Quando eu me acho autossuficiente, nenhum ensinamento serve. Não serve o ensinamento do pastor, não serve o ensinamento do apóstolo, não serve o ensinamento de Deus. É o que eu acho, é o que eu penso. E por ele achar e pensar, o que vai acontecer com ele? Ele vai parar em terra estranha. Irmão, para ele não foi suficiente sair da casa do pai. Ele teve que ir para a terra. Você está aí, irmão? Olha o versículo de número 15. E foi, e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, uma terra estranha, o qual enviou aos seus campos para apacentar porcos. O próprio texto comprova que ele está em terra estranha. Por quê? Porque na casa do pai, ou na terra sagrada dos judeus, era proibido criar. Até hoje em Israel, onde se cria porco, o porco não pode pisar no chão, na terra de Israel, é criado em um tablado suspenso. Você está aí, irmão? Quem tem cofrinho aqui de porquinho? Ninguém tem mais? Tem. Vocês sabem como surgiu o porquinho? Vocês sabem?
Funciona, o porquinho, a ideia do porquinho, eu só estou ensinando, isso aqui é ensino, não é que estou falando que isso é errado não, gente. A ideia do porquinho surgiu na Europa. Os judeus foram sendo distribuídos para a Europa e eles foram crescendo. E onde o judeu vai, ele prospera. Amém, irmão? Porque eles são fiéis dizimistas, obedientes a Deus. Então eles foram para a Europa e foram prosperando. Como que eles faziam? Eles compravam casas e também emprestavam dinheiro a juro. O que acontecia? Como eles compraram muitas casas e emprestavam bastante dinheiro, eles vinham cobrar. E geralmente os europeus naquela época eram antissemitas, eles não gostavam de judeus. Como eles sabiam que para o judeu o porco é impuro, eles fizeram porquinhos e colocavam o dinheiro dentro. Quando o judeu vinha cobrar para receber, eles pegavam o porquinho e tiravam o dinheiro para pagar o judeu. O judeu falava, não, eu volto outro dia para receber. Pode pesquisar, vocês vão ver isso. Por quê? Porque para um judeu era melhor ficar no prejuízo do que pegar algo que vinha do porco. Imagine o grau de humilhação para esse moço. O Espírito Santo está dizendo aqui que Deus não te permite descer a um grau de humilhação que o diabo quer te levar. Satanás vai querer levantar pessoas para fazer tua cabeça, para te levar a um nível de humilhação, para te distanciar do Pai. Mas nada e ninguém vai te distanciar do Pai. Quem vai ser humilhado é o diabo, porque Deus vai mudar o quadro da tua história. Assim diz o Senhor nesta noite. Quem está pegando isso? A história do porquinho é só para vocês entenderem a estratégia que usaram lá atrás. Apóstolo, eu tenho um porquinho aqui, não tem problema não, irmão. Guarda lá, economiza lá. Mas o que eu estou dizendo é que esse moço, olha ao nível de humilhação. E outra, é tão violento que ele tinha menos valor que o porco. Os porcos podiam comer, ele não. Ele comia o que sobrava dos porcos. Você está aí, irmão? E o diabo quer fazer isso. Em tempo de crise como essa, o diabo quer que você acredite que você não tem direito a nada. O diabo quer que você acredite que você vale menos que porcos. Meu irmão, dá um pontapé no Satanás hoje pelo poder da palavra e da fé. Você é imagem e semelhança de Deus. É só você se levantar nesta noite e dizer, peraí, o meu Pai tem, e o que o meu Pai tem também é meu. Eu posso não merecer, mas a graça me alcançou. Então, para eu fechar, levanta a mão e diga assim, eu peguei essa lição agora. O Pai e a graça me surpreende sem eu merecer. Bata no peito e diga, mesmo sem merecer, pela graça, o Pai me surpreende. Amém, irmão? Ou não amém? Por que eu estou dizendo isso? Fecho aqui. Versículo de número 13. Diz que o moço pegou algumas coisas e foi embora. Sim ou não? Pegou? Quase tudo. Porque o Pai é estratégico. Versículo 22. Quando ele vai voltar, que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele diz, na casa do meu pai tem abundância de pão. Os jornaleiros dele vivem melhor do que eu. Eu vou até meu pai e vou dizer, pai, pequei contra ti, contra o céu, e não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, primeiro, trazei imediatamente a estola principal, ou na outra tradução aí, a melhor roupa. O pai tinha já guardado uma roupa de gala, de festa, para o filho.
O filho achou que tinha levado tudo, mas uma roupa estava guardada esperando ele. E não é roupa qualquer, porque o Pai tem capacidade de te surpreender em tempo de crise. Você acha que você fez tudo, gastou tudo, acabou com tudo, e o Pai está dizendo assim: eu tenho algo de festa reservado para você, eu tenho algo especial reservado para você. É roupa de autoridade, é roupa de honra, é roupa de vitória, não é roupa de servo, é roupa de filho, é roupa de quem crê, é roupa de quem dá glória, é roupa de quem entende a graça, é roupa de quem entende o evangelho. E a boa notícia é essa: o Pai tem uma veste de festa para você hoje aqui. Bate na tua mão e diga assim: o Pai me surpreende. O Pai te surpreende. O filho achou que tinha levado tudo, aí o pai falou: vai lá, eu tenho a melhor roupa guardada para ele. Eu imagino quando o filho estava indo embora, o pai deu uma olhada e diz: para onde você vai? Você não precisa levar esse anel. Eu vou guardar esse anel também. Está aí no versículo 22. Trazei imediatamente a estola, o melhor vestido e vestilho, e ponde na sua mão. Ninguém coloca um anel se não for do tamanho certo. Porque alguém pode dizer assim: não, mas foi um vestido qualquer. Agora pega meu anel aqui e coloca. É muito difícil, não vou dizer que não bate, mas geralmente ou fica largo ou apertado, irmão. Ninguém vai fazer uma aliança e diz: não, faz qualquer tamanho. Sim ou não? Sabe por quê? Porque esse anel era dele. Esse anel era dele. Diga assim: o Pai tem um anel para me surpreender. Irmão, mas faz com vontade. Vai. Esse anel tem o selo do Pai. Esse anel tem o selo do reino. Esse anel tem o selo da autoridade. Esse anel é aquele que, se mandar uma carta, você carimba e diz: essa aqui tem autoridade. Não, irmão, pelo amor de Deus, Deus está dizendo assim: eu tenho um anel de autoridade para colocar no teu dedo. Não importa o que você passou, não importa o que você comeu, não importa o nível mais baixo que você desceu, a minha graça foi lá te buscar, no meio dos porcos, no lamaçal do pecado, quando ninguém te dava nada. A minha graça foi lá, disse: você não merecia, mas eu vim te buscar. Vem comigo, porque eu vou te levar para perto do Pai, para perto do Pai. E quando você chegar perto do Pai, o Pai vai colocar um anel do teu dedo, é do teu tamanho. Aí eu fecho a mensagem, que eu imagino o pai: vai lá naquele baúzinho e pega, tem um vestido lá dobrado e tem do lado um anel, mas o meu filho não, porque geralmente, irmão, o escravo andava descalço, e quando o filho chega, ele está com roupa de escravo, roupa suja, fedendo a porco, andando descalço. Aí o pai olha e diz: mas tem uma sandália do tamanho do pé dele lá. Ei, o Pai está calçando os seus pés na preparação do evangelho. Metade pegou, eu vou repetir: o Pai está calçando os seus pés na preparação do evangelho. Diga: eu sou herdeiro. Fala de novo: eu sou herdeiro. Diga: o Pai tem sandália para colocar nos meus pés. Pés feridos pela crise, pés feridos pelos tropeços da vida, pelos acertos e desacertos. Mas o Pai olhou para você e disse assim: eu tenho sandália para os seus pés. Você chegou aqui mancando, você chegou aqui pisando com os pés feridos, mas eu guardei a tua sandália, porque eu sabia que você não ia se perder.
Eu sabia que você não ia se perder. Lembra, irmãos, que Jesus não aceita perder. Não é 1%, não é 10%, não é 50%, não é 100%. E o pai está olhando, está dizendo: meu filho, eu sabia que você não ia se perder. O diabo olhou e disse: esse perdeu, esse não vai ser salvo, esse não tem jeito, esse não levanta, esse não volta. Mas o pai disse: deixa o sapato aqui, deixa a sandália aqui, porque todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. E você se levantou e veio a mim, meu filho, e a minha graça te alcançou. Eu termino, mas deixa eu dar só mais essa, posso? Olha bem, versículo 23, aí ele diz assim: botou o vestido, colocou o anel, calçou a sandália, trazei o novilho cevado, gordo, matai-o, comamos e regozijamos, nos alegremos. Ou seja, vamos fazer uma festa. Eu imagino o pai olhando, dizendo assim: ei, pega o novilho mais gordo lá, porque esse meu filho merece, ele me abandonou. Ele virou as costas para mim, pegou tudo e gastou, jogou tudo fora. Ninguém melhor do que ele para merecer uma festa. É assim, irmão? Muito pelo contrário, ele merecia, mas o pai fez. Diga: isso é graça. Graça não é por merecimento. Fala: graça não é por merecimento, graça é por amor. É por isso que o irmão mais velho fica bravo, porque ele olha: eu estou há quanto tempo, quem merece sou eu. Esse é o problema do religioso, achar que é por merecimento. E você não merece, mas assim mesmo o pai foi lá e te resgatou do lamaçal do pecado. Você está aí, irmão? O pai olha e diz: ele não merece, mas é para quem não merece que eu vou dar festa. Você não pegou, irmão? É Deus dizendo assim: talvez seu marido, sua filha, seu filho não merece, mas fica tranquilo, porque vai ter festa lá na tua casa. Você está pegando? Talvez você nem fez por merecer, mas Deus está olhando e está dizendo: chegou a hora de eu te fazer prosperar. O que eu tenho que fazer? Simplesmente crer que na casa do meu pai tem abundância de pão.